Tudo bem, alunos do oitavo ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre regra de 3 simples. Primeiro exemplo. Na extremidade de uma mola é colocado um corpo com massa de 10 quilos. Verificando-se então que o comprimento da mola é de 42 centímetros. Se colocarmos uma massa de 15 quilos na extremidade dessa mola, qual passará a ser o comprimento dela? Então aqui, ó, a primeira coisa, aqui eu tenho duas grandezas. Aqui eu tenho a massa do corpo. Então eu tenho a massa do corpo. E tenho o comprimento da mola. Comprimento da mola. Então no caso aqui, ó, na extremidade de uma mola é colocado um corpo com massa de 10 quilos, né? Então quando a massa é 10 quilos, o comprimento da mola é 42 centímetros. Então que a massa do corpo é 10 quilos, o comprimento da mola é 42 centímetros. Se colocarmos uma massa de 15 quilos, na extremidade dessa mola, qual passará a ser o comprimento dela? Então quer saber o comprimento da mola. Quando a massa do corpo é 15 quilos. Então aqui, ó, a massa do corpo e o comprimento da mola são grandezas diretamente proporcionais. Aqui, ó, se aumentar a massa do corpo, o comprimento da mola também vai aumentar, certo? Então, se a massa do corpo aqui aumentou, o comprimento da mola também vai aumentar. Certo? Então aqui, ó. Então nesse caso eles aumentam, no caso a massa do corpo aumenta e o comprimento da mola também vai aumentar, na mesma razão. Então aqui, a primeira coisa, a massa do corpo ela passa de 10 para 15 quilos, né? Vou colocar aqui, ó. 10 está para 15, assim como 42 está para x. Como essas grandezas são diretamente proporcionais, vou multiplicar cruzado. 10 vezes x vai dar 10x. 15 vezes 42 vai dar 630. Então, x igual a 630 dividido por 10. Então, o x vale 63 o quê? Centímetros. Então, o x vale 63 centímetros. Que aqui é o comprimento da mola. 2. Ao participar de um treino de Fórmula 1, um competidor, imprimindo velocidade média de 200 km por hora, faz o percurso em 18 segundos. Se sua velocidade fosse de 240 km por hora, qual o tempo que ele teria gasto no percurso? Então aqui eu tenho duas grandezas, que é velocidade média e o tempo gasto, né? Então aqui eu tenho a velocidade média e o tempo gasto. Imprimindo uma velocidade média de 200 km por hora, faz o percurso em 18 segundos. Então aqui, ó, velocidade média de 200 km por hora, o tempo é de 18 segundos. Agora, se a velocidade fosse de 240 km por hora, qual o tempo que ele teria gasto no percurso? Agora a velocidade passa para 240 km por hora. Qual o tempo gasto? Então, x.
Velocidade média e o tempo gasto são grandezas inversamente proporcionais. Aqui, ó, como aumentou a velocidade, ela passou de 200 km por hora para 240, no caso aqui a velocidade aumentou. Então, no caso aqui, o tempo vai diminuir. Então, aqui, se a velocidade aumentou aqui, ó, o tempo vai diminuir. Certo? Porque eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui, ó, 200 está para 240, assim como 18 está para x. Agora, como essas grandezas são inversamente proporcionais, você vai multiplicar assim, ó, linha reta. Então vamos aqui, ó, 240 vezes x vai ficar 240x. 200 vezes 18 vai ficar 3.600. X igual 3.600 dividido por 240. Então, x vale 15. 15 o quê? 15 segundos. Então, 15 segundos. Então, o tempo aqui, ó, passou de 18 para 15 segundos. Exemplo 3. Com 10 kg de milho, fabrica-se 7 kg de fubá. Qual a quantidade de quilos de milho necessária para fabricar 28 kg de fubá? Então, vamos colocar aqui a quantidade de milho e a quantidade de fubá. No caso, com 10 kg de milho, fabrica-se 7 kg de fubá. Qual a quantidade de milho necessária para fabricar 28 kg de fubá? Então agora eu quero saber a quantidade de milho. Então, quero descobrir a quantidade de milho, vou colocar x. Necessária para fabricar 28 kg de fubá. Então o que acontece? A quantidade de milho e a quantidade de fubá são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Olha aqui, ó, com 10 kg de milho eu fabrico 7 kg de fubá. Então aqui aumentou, ó, a quantidade de fubá de 7 para 28 quilos. Então quer dizer que a quantidade de milho também vai aumentar. Então aqui, se a quantidade de milho de fubá aumentou, então a quantidade de milho também aumenta. Porque são grandezas diretamente proporcionais. Então agora eu faço, ó, 10 está para x, assim como 7 está para 28. Se essas duas grandezas são diretamente proporcionais, eu vou multiplicar cruzado. X vezes 7 vai ficar 7x. 10 vezes 28 vai dar 280. X igual 280 dividido por 7, então vai ficar 40. 40 quilos de milho. 40 quilos de milho. 4. Um caminhão de carga tem uma produção de 15 toneladas por viagem. Qual o número necessário de viagens para uma produção de 90 toneladas? Então, no caso, a produção é de 15 toneladas por viagem. Então, quer dizer que uma viagem, no caso aqui, é para uma produção de 15 toneladas, certo? Então, vou colocar assim, ó, a produção. Vou colocar aqui a produção
e o número de viagens, né? Produção e o número de viagens. Então aqui no caso, 15 toneladas por viagem. Então a produção é de 15 toneladas, no caso, para uma viagem. Qual o número necessário de viagens para uma produção de 90 toneladas? Então, qual que é o número de viagens, X, para uma produção de 90 toneladas? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Se aumentar a produção, vai aumentar o número de viagens, né? Então, a produção passa de 15 para 90 toneladas. Então, a produção aumenta. Então quer dizer que o número de viagens também vai aumentar. Então são grandezas diretamente proporcionais. Então aqui vai ficar assim, ó, 15 está para 90, assim como 1 está para x. Então, se elas são diretamente proporcionais, eu vou multiplicar cruzado. 15 vezes x vai ficar 15x. 90 vezes 1 vai dar 90. X igual a 90 dividido por 15. Então, x vai ser igual a 6 viagens. Certo? Exemplo número 5. No transporte de areia para a construção de um edifício, foram necessárias 15 viagens de caminhões com capacidade de 2 metros cúbicos por viagem. Se a capacidade do transporte dos caminhões fosse de 3 metros cúbicos por viagem, para fazer o mesmo serviço, seriam necessárias quantas viagens? Então aqui eu tenho as duas grandezas aqui, ó. No caso, o número de viagens, né? Vamos colocar aqui, ó. Número de viagens. E a outra que eu tenho aqui é a capacidade do caminhão. Capacidade. Que é a capacidade do caminhão. Então, nesse caso, para o transporte de areia, foram necessários 15 viagens, né? Então foram 15 viagens. E o caminhão, com a capacidade de 2 metros cúbicos por viagem. Se a capacidade do transporte dos caminhões fosse de 3 metros cúbicos por viagem, então aqui, se a capacidade fosse de 3 metros cúbicos por viagem, para fazer o mesmo serviço seriam necessárias quantas viagens? Então, x, que é o número de viagens que eu quero saber, né? Então observa o seguinte, ó. No transporte dessa areia, foram necessárias aqui, ó, 15 viagens, quando a capacidade do caminhão é de 2 metros cúbicos por viagem. Então o que acontece aqui, ó? A capacidade do caminhão, se ela aumentar aqui, ó, de 2, no caso, aumentou de 2 metros cúbicos para 3 metros cúbicos. Então, nesse caso, se a capacidade do caminhão aumentar, no caso aqui aumentou, né? Está aumentando aqui, aumentou a capacidade do caminhão. O que vai acontecer com o número de viagens? Vai diminuir. Então, se aumenta a capacidade do caminhão, o número de viagens diminui. Então, nesse caso, eu tenho grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Então, vou pegar assim, ó. 15 está para x, assim como 2 está para 3. Se as grandezas são inversamente proporcionais, eu vou multiplicar assim, ó, em linha reta. Vai ficar x vezes 3, vai ficar 3x. 15 vezes 2 vai dar 30. X igual a 30 dividido por 3. Então, o x igual a
10 viagens. Então, se a capacidade do caminhão aumentou por viagem, no caso aqui aumentou de 2 para 3 metros cúbicos, quer dizer que o número de viagens diminui. No caso, passou de 15 para 10 viagens. 6. Um ciclista gastou 4,5 minutos para dar uma volta num circuito à velocidade média de 60 km por hora. Certo? Qual o tempo gasto pelo ciclista para percorrer o mesmo circuito a uma velocidade média de 50 km por hora? Aqui no caso eu tenho o tempo, né? As grandezas, eu tenho o tempo gasto aqui, tenho o tempo e a velocidade média. O tempo gasto é a velocidade média. O tempo é a velocidade média. Então o que acontece aqui, ó? Gastou 4,5 minutos, né, que é o tempo. 4,5 minutos. Para dar uma volta no circuito, a velocidade média de 60 km por hora. Qual o tempo gasto pelo ciclista para percorrer o mesmo circuito a uma velocidade média de 50 km por hora? Então agora a velocidade é 50 km por hora. Qual será o tempo gasto? X. Então no caso aqui a velocidade, o tempo e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? No caso aqui a velocidade diminuiu. Se a velocidade diminui, o tempo vai aumentar. Então a velocidade diminui, então o tempo vai aumentar. Então aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então aqui eu tenho 4,5 está para x, assim como 60 está para 50. Como essas grandezas são inversamente proporcionais, vou multiplicar assim, em linha reta. X vezes 50 vai ficar 50x, que é igual a 4,5 vezes 60, que vai dar 270. X igual 270 dividido por 50. Então x vai ser igual a 5,4 quê? Minutos. Então observe que o tempo ele aumentou. Passou de 4,5 para 5,4 minutos. Exemplo 7. 4 funcionários demoram 60 horas para empacotar determinada quantidade de livros. Em quanto tempo 12 funcionários trabalhando na mesma velocidade poderiam executar essa mesma tarefa? Então aqui eu tenho duas grandezas aqui, ó, que no caso é a quantidade de funcionários, né? Eu vou colocar funcionários. E o tempo, né? Então aqui, ó, 4 funcionários demoram 60 horas para empacotar determinada quantidade de livros. Então aqui, ó, 4 funcionários demoram 60 horas para empacotar determinada quantidade de livros. Em quanto tempo 12 funcionários trabalhando na mesma velocidade poderiam executar essa tarefa? Então, no caso, em quanto tempo, quer saber o tempo, 12 funcionários trabalhando na mesma velocidade poderiam executar essa mesma tarefa. Então, aqui 12 funcionários, o tempo é x. Então, aqui, ó, a quantidade de funcionários e o tempo gasto são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Por quê? No caso, aumentando aqui a quantidade de funcionários, está aumentando aqui de 4 para 12. Se aumentar a quantidade de funcionários, o que vai acontecer com o tempo? O tempo vai diminuir. Então, a quantidade de funcionários, se a quantidade de funcionários aumentar, o tempo vai diminuir.
certo? Então aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então aqui eu vou colocar 4 está para 12, assim como 60 está para x. Se são grandezas inversamente proporcionais, eu vou multiplicar assim, ó, linha reta. 12 vezes x vai dar 12x. 4 vezes 60, 240. X igual 240 dividido por 12. Então, x igual a 20 o quê? 20 horas. Então, no caso, 12 funcionários trabalhando na mesma velocidade vai gastar 20 horas. Observe que a quantidade de funcionários aumentou, o tempo diminuiu, passando de 60 para 20 horas. Então, assistam a essa explicação para depois vocês responderem as questões de 16 a 20 da apostila 2. Então, até a próxima aula.